Meus irmãos e minhas irmãs, bom domingo para todos. Hoje a antífona da Santa Missa canta assim: cantai ao Senhor um canto novo, cantai ao Senhor, ó terra inteira. Esplendor, majestade e beleza brilham no seu templo santo. E é nesse templo santo que é cada um de nós, é o templo santo que é a igreja aonde nós nos reunimos, que a comunidade cristã se reúne mais uma vez no dia do Senhor, para celebrar a sua fé. Vejam, caríssimos, que o preceito da missa dominical, que me parece que cai no esquecimento de algumas pessoas, que começam até a pensar que outros preceitos são mais importantes e até muitas vezes se esquecem de confessar quando intencionalmente faltaram à missa dominical. Ele é um preceito válido, em vigor, mas que, sobretudo, mais que uma obrigação, é um modo de nós reconstruirmos, consolidarmos, fundarmos a nossa fé. Vejam que é muito interessante que as aparições do Senhor ressuscitado, isso vocês já me ouviram dizer diversas vezes, elas acontecem sobretudo no domingo. Só das 7, só uma se tem dúvida se era no domingo aquela, quando os discípulos pescavam aquele milagre ali da pescaria que pescou 153 peixes. Daquela ali se tem uma dúvida. Pessoalmente acho que até aquela era um domingo, porque era um dia normal de trabalho em Israel. Então, aqueles que estavam ausentes dessa aparição do Senhor, eles não acreditavam no ressuscitado. Então, a nossa fé, a liturgia não é um prêmio para quem crê, mas é um fundamento para a nossa fé. Então, daí a necessidade de nós sermos comunidade que se reúne. Então, na oração de hoje, que nós vamos ver mais na frente, na conclusão do nosso percurso, então, nós imploramos para que nós possamos ver frutificar as nossas obras. E uma obra essencial é aquela do culto do Senhor e do amor para com os irmãos. Hoje, nós temos na primeira leitura um momento determinante para o povo de Israel. O povo de Israel se vai refundar através de uma liturgia da palavra, voltando para a sua terra. Não somente se acontentam de voltar para aquilo que era a sua posse, mas faz uma bela celebração da palavra, aonde se une o poder religioso e o poder temporal, Esdras e Neemias, mas que todo o povo está ali. Então, é a decisão de uma celebração. Esdras apresentou a lei diante da Assembleia, a palavra de Deus. Todos que eram capazes de compreender se fizeram presentes, homens, mulheres, e vai se dizer que todos. Então, quer dizer que até mesmo as crianças estavam presentes, porque para Israel a formação da fé se dá através da escuta da palavra desde quando se é criança, para que o Senhor mesmo vá formando, vá educando o seu povo. Desde o amanhecer até ao meio-dia, na presença de todos, se começou a ler o livro da palavra de Deus. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira. A primeira vez que se fala de um mambão, aquele lugar da proclamação da palavra. Estando num lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E quando abriu, todo o povo ficou de pé. E o povo ao final exclamou: Amém, Amém. Inclinaram-se, prostraram-se e leram clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram o seu sentido de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdotes e escribas, e os levitas que instruíram o povo, disseram a todos: Este é o dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes, nem choreis, pois todo o povo estava chorando ao ouvir a palavra do Senhor. E então, depois Neemias vai dizer: Ide para vossas casas, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, reparti com aqueles que não prepararam. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Então, a necessidade para se formar como pessoa e como povo, escutar a palavra de Deus, mas também o profeta Oséias, ele vai dizer assim, que o povo de Israel se tornou infiel a Deus, porque não mais compreendiam a sua palavra. Então, a necessidade de quem nos explique, de quem nos forme para a palavra que nós estamos escutando. Na segunda leitura de hoje, o apóstolo Paulo vai fazer uma comparação de nossa igreja com um corpo.
um só corpo, mas que a unidade na sua diversidade, que somos também diversos membros, muitos membros que formamos um só corpo. Ele fala isso para falar da unidade que deve haver entre nós, que devemos ter essa unidade em torno do Cristo cabeça, de todos os membros do seu corpo. Hoje, na liturgia, nós começamos de fato a ler o Evangelho de Lucas. Qual a característica deste Evangelho? Lucas é o evangelista da misericórdia, aquele que vai sempre mostrar um Jesus que é eterno, um Jesus que vai ao encontro do seu povo. Até as coisas assim mais duras do Evangelho, ele coloca de um modo positivo, de um modo terno. O evangelista do Espírito Santo, junto também com os Atos dos Apóstolos, essas duas obras que ele escreve e que sempre a dimensão do Espírito Santo é presente. O evangelista da Virgem Maria, porque ele disse que escutou diversas pessoas e entre elas alguns fatos só Maria podia contar. Lucas é o padroeiro dos médicos, dos iconógrafos, um evangelho que é muito interessante, muito belo, um percurso que convido vocês todos a fazerem com muita dedicação. E é justamente a apresentação desse texto que este homem, que tem uma vasta cultura, então ele vai dizer: como nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas. Então diversas pessoas buscaram escrever. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso, é o único evangelista que vai dizer isso, que fez um estudo cuidadoso. E ele vai dizer para quem se destina essa obra, seja essa como os Atos dos Apóstolos, a um certo Teófilo. Quem pode ser esse Teófilo? O nome Teófilo quer dizer amigo de Deus. Então pode ser cada um dos seus discípulos a quem é destinada essa obra. Mas também pode ser aquele que, como custava muito escrever um livro na antiguidade, pode ser aquele que financiou esta obra. Então não se tem muita certeza. Então, deste modo, podereis verificar a solidez dos vossos ensinamentos que recebestes. Então, o Evangelho é escrito para nos formar no nosso caminho de fé. E então assim começa. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito Santo. Muitas vezes Lucas vai dizer isso, o Espírito Santo que conduz Jesus. Ele ensinava na sinagoga e veio a Nazaré, conforme seu costume. É interessantíssimo isso, nós já ouvimos no Evangelho da infância. Então, Jesus, que tem um costume, uma prática religiosa, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Vai ler o livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Então, o Espírito do Senhor que age em Jesus para proclamar que o Messias chegou, que o reino de Deus começou. São esses os sinais que acompanhariam o Messias. Lembram quando João Batista está na prisão e manda os discípulos perguntarem a Jesus se ele é de fato o Messias? Jesus responde com esses sinais para dizer que ele é o Messias. A manifestação desses sinais seria a prova de que o Messias chegou. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos tinham os olhos fixos nele. Então Jesus fez uma brevíssima homilia. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Hoje a salvação se realizou. Não amanhã, mas hoje, no hoje da história de cada um de nós, o Messias se manifesta. O Messias faz ver a sua força, a sua presença. É Ele, o Senhor, que vem ao nosso encontro, que vem para cada um de nós. Na oração da coleta da missa de hoje, nós assim vamos rezar. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Dirigir. A estrutura da oração da coleta é sempre uma saudação e depois pede alguma coisa. O pedido essencial de hoje é dirigir a nossa vida segundo o vosso amor e para uma finalidade, para frutificar em boas obras. Que nós sejamos sempre
para cada um de nós, para a igreja e para o mundo, a imagem do amor de Deus. Um bom domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.